Você sabia que uma pessoa pode ser considerada filha de outra sem ter vínculo biológico e também sem passar pelo processo de adoção? Esse vínculo gera direitos e deveres iguais aos de um filho biológico e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Yara Vaz, eu sou sócia do escritório Piccoli Vaz Advogados, especializada em direito de família e das sucessões. E se você não conhece o nosso canal, eu te convido para se inscrever nele e ativar o sininho, também curtir esse vídeo, que você vai receber em primeira mão, semanalmente, vídeos sobre esses temas. E para iniciar, muitas pessoas perguntaram sobre filiação socioafetiva nos nossos últimos vídeos sobre pensão alimentícia, por isso que a gente resolveu trazer esse assunto. A filiação socioafetiva, ela nada mais é que o vínculo criado pelo afeto, pelo amor. Então, são aqueles casos de pessoas que são criadas em outras famílias que não a biológica e tem a figura do pai e da mãe naquelas pessoas que aceitaram ela naquele núcleo familiar. Então, essas pessoas, elas não têm vínculo biológico com quem criou elas e elas também não passaram pelo processo de adoção, um processo no Tribunal de Justiça em que as famílias se habilitam para adotar crianças ou adolescentes em abrigos. Alguns exemplos práticos desse tipo de criação são aquelas que são feitas por padrastos com enteados ou madrastas com enteados. Ali passaram-se muitos anos tendo aquele vínculo familiar, então eles desejam reconhecer a criança ou adolescente como filho. Também são os casos de pessoas que fizeram a chamada adoção à brasileira, que é fazer o registro de nascimento de pessoas que elas não têm vínculo biológico. Então, todas essas filiações que fogem dos padrões, ou seja, a própria filiação biológica, ou então o procedimento de adoção, são consideradas filiações socioafetivas. Então, o que é levado em conta para dizer se existe ou não uma filiação socioafetiva? Os juízes levam em conta a existência de um afeto, de um vínculo entre as partes e um interesse verdadeiro em ser reconhecido como filho ou ser reconhecido como pai ou mãe socioafetivo. Isso é crucial para decidir se há ali realmente uma relação de filiação, de parentesco, ou então se tem meramente respeito mútuo entre as partes. E isso dita lá na frente se existirão direitos ou deveres recíprocos entre pai e filho socioafetivo. Inclusive, vale ressaltar aqui, como eu falei para vocês, as obrigações e os direitos, eles são recíprocos. Então, muitas vezes a gente pensa, por exemplo, na pensão alimentícia do pai socioafetivo para o filho, mas o inverso também pode acontecer, pois o pai ou a mãe em idade avançada pode pleitear alimentos para os seus filhos e isso inclui o filho socioafetivo. E você pode estar se perguntando, doutor, eu quero fazer o reconhecimento da filiação ou da paternidade socioafetiva, como é que eu posso fazer isso? E hoje existem duas formas de você fazer, que é a judicial e a extrajudicial lá no cartório de registro civil, aquele que a gente faz nascimento, casamento e óbito. Judicialmente, são feitos os casos para menores de 12 anos, então quando o filho tem menos de 12 anos, obrigatoriamente tem que ser no fórum, processo judicial para esse reconhecimento. E acima de 12 anos, pode ser feito diretamente no cartório. E os documentos e as provas para ambos os procedimentos são os mesmos. Então, você precisa demonstrar que existe aquele vínculo que eu mencionei, de afeto e a intenção de ser reconhecido como pai e filho. E lá no cartório de registro civil, vocês vão comparecer pessoalmente, tanto pai ou mãe socioafetivo com esse filho, vão preencher o requerimento e aí o tabelião responsável por aquele cartório vai marcar um dia para que vocês compareçam pessoalmente lá e possam contar a história de vocês, dizer que vocês querem ser reconhecidos assim publicamente, que vocês têm conhecimento de que serão reflexos disso, os direitos e as obrigações iguais para filhos biológicos. Mas, fora isso, o procedimento é bem tranquilo, basta você juntar todos esses documentos e comparecer lá pessoalmente. E por que para menores de 12 anos o processo precisa ser judicial? A jurisprudência considera o melhor interesse da criança para dizer se é o caso dela ser reconhecida como filha socioafetiva daquele pai ou daquela mãe que está tentando registrar. E também temos que considerar que com 12 anos, muitas vezes essas crianças ainda não têm discernimento do que elas realmente querem
e das consequências que virão a partir dessa decisão. Então é necessário que tenha uma análise tanto do Ministério Público quanto do juiz para ver se é o caso, se aquilo atende melhor os interesses dela, se vai ser bom para essa criança ser registrada por um pai e por uma mãe que não sejam os biológicos. E voltando lá para os direitos e obrigações que são reflexos desse reconhecimento de filiação, nós temos entre eles a pensão alimentícia, que deve ser paga entre esses genitores socioafetivos para os filhos e vice-versa também, como a gente já mencionou, de filhos para os pais, se for necessário. Temos também direito à herança, nós temos direito à inclusão do sobrenome do pai ou mãe socioafetivo no nome do filho socioafetivo, entre inúmeros direitos decorrentes ali que são semelhantes aos dos filhos biológicos. Ou seja, o filho socioafetivo ele vai poder entrar com processo de pensão alimentícia, ele vai poder abrir um inventário, receber heranças, vai poder pedir pensões previdenciárias se ele estiver habilitado, ali tiver os requisitos para recebê-la, tudo como se fosse um filho biológico. É importante destacar que cada caso é analisado individualmente. Pessoas que não conseguiram ir no cartório para poder fazer esse reconhecimento ainda em vida dos seus pais ou durante a vida do seu filho, elas precisarão entrar com processo judicial também, tal qual para as crianças menores de 12 anos. O juiz vai analisar se realmente existia esse ânimo de ser pai e filho entre ali as partes para determinar o reconhecimento dessa filiação, ou seja, não basta que você peça ao juiz essa declaração, ele vai analisar as provas para ver se é o caso, porque os reflexos são inúmeros, você passa a integrar ali a árvore genealógica de uma outra família, então por isso que eles analisam individualmente cada situação. Além disso, depois do provimento 83 de 2019 do CNJ, que permitiu ao Registro Civil fazer esses reconhecimentos, o número de declarações de filiação socioafetivas no judiciário diminuíram, porque os juízes entendem que, se era a intenção daquelas pessoas se declararem pais e filhos socioafetivos, eles poderiam ter ido ao cartório. Então, se deixaram de ir, a produção de prova fica um pouco mais dificultada. Não que seja impossível, mas os juízes têm admitido essa regra, que se as pessoas elas querem, então, reconhecer esse vínculo, elas precisam ir ao cartório, ao invés de deixarem para fazer isso depois do falecimento de alguma das partes. Inclusive, para você fazer esse registro do seu pai ou da sua mãe socioafetiva na sua certidão de nascimento, você não é obrigado a tirar o nome dos seus pais biológicos. É possível hoje você ter o nome de 2 pais ou de 2 mães na sua certidão de nascimento. É o que a gente chama de multiparentalidade, porque uma filiação socioafetiva ela não exclui a filiação biológica, diferente do que acontece na adoção. O procedimento de adoção você retira todo o vínculo com a sua família biológica. Já na filiação socioafetiva, você soma, então você passa a ter uma família biológica e uma família de afeto. Por fim, a gente pode concluir que a filiação socioafetiva é aquela baseada no afeto, no cuidado e no amor empregado ali durante muitos anos, de um pai para um filho ou de um filho para o pai, e que ela pode ser decretada tanto judicialmente para menores de 12 anos ou se feita após a morte de uma das partes, ou lá no cartório de registro civil, bastando comparecer você e o seu pai ou mãe fazendo esse pedido lá para o tabelião. E que essa filiação vai te gerar obrigações e direitos tais quais um filho biológico. Então, de pensão alimentícia, de herança, obrigação de cuidado com os pais ou dos pais para os filhos, entre outros. Se você possui relação próxima com alguém que você deseja reconhecer uma filiação socioafetiva, é importante que você busque assessoria jurídica especializada em direito de família para que eles possam te auxiliar nesse procedimento de reconhecimento, juntando os documentos necessários, fazendo o processo lá junto ao registro civil, e você consiga ter na sua certidão de nascimento o nome do seu pai ou da sua mãe socioafetiva. Se esse vídeo te ajudou a compreender mais sobre o tema, eu vou te convidar novamente a curtir ele, se inscrever aqui no canal. Semanalmente nós estamos publicando vídeos sobre direito de família e também imobiliário, que é uma outra área aqui do escritório. E também convido vocês a me seguirem nas redes sociais. O meu Instagram é @yaravazadv. Lá eu compartilho a minha rotina como advogada e também atualizações jurídicas. Te espero no próximo vídeo.